A vida já se encarrega de nos trazer aquilo que a gente precisa passar e que a gente não compreende. Quando eu ainda era estudante de psicologia, eu tive um professor que me contou a seguinte história sobre o Carl Gustav Jung. Se você não conhece, o Jung é um dos teóricos da psicologia que eu estudei e que guiou muito o meu trabalho nos primeiros anos como psicóloga. Ela disse o seguinte, que quando o Jung estava já idoso, tinha seus 80 e tantos anos, ele costumava ficar numa casa à beira do lago e para tomar sol na Suíça, e ele colocava um cobertor nos pés, ele fumava cachimbo e ele já estava com uma idade muito avançada e com uma saúde meio frágil. Então os discípulos todos que o seguiam vinham e ficavam ao redor dele, à beira do lago, tomando sol, escutando a sabedoria, os conhecimentos e tudo que ele tinha para contribuir com eles. Até que um dia chegou uma mulher bastante grosseira e ela queria ter um encontro privado com o Jung. E ele já estava numa idade em que todos o poupavam. Então a mulher foi grosseira, discutiu com um, discutiu com o outro, impôs a presença dela e até que ela chegou até o Jung e ele pediu licença a todos os discípulos. Houve um constrangimento na hora, ficou aquele silêncio assim constrangedor, mas todos saíram, claro, e ele ficou ouvindo a mulher. E ele ficou ali escutando aquela mulher por 1 hora, 2 horas, por um tempo muito grande. Quando ela saiu, uma das discípulas, voltando para perto do Jung, falou: nossa, doutor Jung, que mulher inconveniente, que mulher grosseira, que impôs a sua presença. E ele disse para essa discípula: pudera, a vida foi tão dura com ela que ela só poderia seguir pela vida assim, deformada. Eu achei essa história muito forte, nunca mais me esqueci disso. Então hoje eu estou lembrando dessa história para te dizer que não é possível seguir pela vida deixando a vida te levar. Se nós deixarmos que a vida nos leve, algumas vezes nós vamos para cantos escuros da existência. A gente pode ser também deformada pela vida, pelo sofrimento, pelas dificuldades. É preciso que a cada instante, a cada momento, a gente tenha discernimento, a gente faça um exercício de presença e a gente olhe o que é o pior, mas também o que é o melhor da vida. O que é o pior em nós, mas também o que é o nosso melhor para oferecer para o mundo, para contribuir. Eu vejo algumas pessoas que elas vão se fechando. À medida que elas levam algumas pancadas da vida, à medida que elas são confrontadas por situações dolorosas, por perdas, por desilusões, à medida que a vida não é do jeito que elas queriam que fosse, elas vão se fechando, se fechando, se fechando. Elas quase que desistem, algumas definitivamente desistem de lutar. Esquecem de tudo de lindo que as motivou, que fazia o olho delas brilharem, esquecem das flores que nascem mesmo no meio da lama, esquecem que mesmo nos dias mais escuros, nublados, sombrios, existe beleza. Elas desanimam, elas murcham. Outras pessoas morrem em vida, seguem como zumbis, a meia vida, estão sobrevivendo, estão o tempo todo no modo sobrevivência na vida. Existem também aquelas pessoas que se rebelam, elas não aceitam, elas não concordam, elas estão sempre contra algo, elas estão sempre com raiva e talvez tanto uma quanto outra, as que desistem, as que se fecham, as que se amarguram, as que reclamam, como as que se revoltam, se rebelam, são agressivas, talvez tanto umas como as outras sejam pessoas que se sentem vítimas. Vítimas das circunstâncias da vida delas, das pessoas que elas amam, daquilo que as pessoas não dão conta de fazer, elas acham que é contra elas, ou elas simplesmente não compreendem. Por que ele não fez isso? Ele não fez porque ele não deu conta. Ou por que ele fez aquilo? Porque ele acreditou que era o melhor, porque é o que ele sabia fazer, porque é o que ele deu conta de fazer, ou ela. E elas seguem se sentindo prejudicadas pela vida, esquecidas, rejeitadas, e entram nessa trilha dolorosa que pode se manifestar tanto por uma morte em vida, quanto por uma rebeldia que nunca se cura e que nunca traz paz para o coração.
É claro que ao longo da nossa vida a gente vai visitar esses dois lugares. Todo ser humano tem um dia que se sente vítima, o pior dos mortais, o esquecido, o sofrido, o prejudicado. E todo ser humano também tem um dia que se sente raivoso, furioso, indignado. Tudo bem, mas esses são momentos, esses são lugares de transição que a gente deve visitar e voltar. Entrar e sair, entrar na tristeza e sair, entrar na raiva e sair. E permanecer no nosso estado de inteireza, permanecer no nosso estado de presença. Não dá para deixar a vida escolher. Quando você acha que você não escolhe, você está deixando a vida, as circunstâncias, os outros, o sofrimento, o acaso, qualquer coisa ao seu redor escolher por você. O estado de presença e de inteireza, ele também te leva a um estado de autorresponsabilidade. Ele te leva a um estado de perceber que, escolhendo ou não, nós estamos escolhendo. Falando ou não, nós somos responsáveis. Que nós somos co-criadores da nossa realidade, que nós somos corresponsáveis por aquilo que nos acontece. Claro que tem a parte do outro, que tem a responsabilidade do outro, mas a partir do meu mundo, a forma como eu acolho ou não, se eu sou capaz de escutar ou não, se eu enxergo algo ou não, para onde eu olho na vida, como eu tomo as minhas decisões, tudo isso faz parte da minha responsabilidade. Se eu fico na raiva, na rebeldia, se eu me rebelo contra a vida, contra Deus, contra tudo, contra todos, eu não aceito a realidade como ela é, ou se eu mergulho numa tristeza, num fechamento, eu também tenho dó de mim, me sinto pior do que os outros, me sinto injustiçada pela vida, tanto numa postura como a outra, e existem ainda outras além dessas, eu estou me impondo certos sofrimentos. São muitas as formas na vida de nós nos impormos mais sofrimento do que aquele que a vida traz. A vida já se encarrega de nos trazer aquilo que a gente precisa passar e que a gente não compreende. A gente atravessa dores, perdas, doenças, conflitos, dificuldades, momentos de perdição, momentos de profundo desânimo, tantos momentos difíceis, desafiadores de se enfrentar. Agora, tem algo que a gente pode fazer. Isso não está na nossa mão, mas a gente pode não acrescentar sofrimento ao sofrimento, nem através da rebeldia, da indignação, da não aceitação da vida como ela de fato é e se apresenta para nós, nem através da autopiedade, de se sentir menos, de se sentir fechado, amargo, porque isso também é um não concordar com aquilo que a vida nos traz. Para nos mantermos saudáveis e inteiros, a gente precisa morrer e renascer, morrer e renascer. A gente precisa soltar muitos sentimentos, mágoas, dores, queixas, exigências. A gente precisa soltar cargas emocionais que a gente está carregando inutilmente pela vida, que nos pesam aos ombros. Para que a gente se mantenha saudável, é preciso que a gente morra e renasça. Para que a gente possa olhar para a vida, para que os nossos olhos possam brilhar, para que a gente tenha graça, inteireza, leveza, alegria e principalmente permanecer nesse estado de conexão com a vida. Para a gente permanecer vivos, a gente precisa morrer. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, dá um like aqui abaixo e compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar dessa nossa conversa.